O que fazer quando você tem diabetes tipo 2? Que dizem que você vai ter que conviver para sempre, vai ter que tomar medicação para sempre, não vai poder se alimentar como as outras pessoas para sempre. E todo esse para sempre já faz a gente ficar bem mais triste, bem mais deprimido, né? Bem mais com falta de energia, né? Falta de vigor na nossa vida. E isso é uma coisa que faz a nossa diabetes aumentar muito. Quando a gente começa a pensar, olhar para esses nossos, descobrir que nós temos essas nossas crenças. E uma das coisas mais graves é que a gente não percebe que são crenças, que não são verdades. Porque quem tem diabetes tipo 2 não precisa tomar medicação para sempre, se tratar as causas. Não precisa se restringir a alimentar mal para sempre, se entender por quê. Porque o corpo não vai juntar a glicemia assim do nada, só porque você comeu um doce diferente. Bom dia, gente. Bom dia, Gláucia. Bom dia também quem for chegar a assistir depois, quem for assistir no YouTube, por gentileza, uma curtida, porque o YouTube entende que quando tem curtida, quando tem comentário, é algo que interessa. E eu também consigo me nortear mais para saber se é isso mesmo que é o que eu preciso trazer mais, né? Então, quando a gente tem diabetes tipo 2, todas essas crenças que eu estava falando, bom dia, Gláucia. A gente tem umas crenças no nosso inconsciente que nos controlam a nossa vida e a gente não percebe. Então, a gente precisa deixar isso um pouco de lado e olhar para aquilo que de fato faz a gente ter diabetes. O que faz a nossa biologia desenvolver uma doença. Porque se a gente fica só naquilo que a gente aprendeu desde criança, que a gente aprende com a maioria das pessoas, a gente realmente vai ficar doente para sempre e vai ter as cronicidades também, né? A gente vai ter problemas nos pés, vai ter problemas de depressão, de ansiedade, tudo isso vai agravando com certeza, né? Agora, quando a gente olha para aquilo que de fato, o que a medicina germânica traz, o que causa diabetes? O envenenamento é um dos fatores que causa diabetes. Isso o Dr. Hammer comprovou cientificamente que a pessoa que se envenena continuamente, ela vai estar produzindo uma doença, porque o corpo não está com condições de trabalhar naturalmente, porque nós somos seres vivos que precisamos de coisas vivas, né? Então, se você se envenena, alimenta mal só com produtos químicos, não é só o açúcar que é o veneno para diabetes, os produtos químicos são tanto quanto ou até mais prejudiciais, né? Então, tudo que você compra empacotado, tudo que você compra que não cresceu naturalmente está se envenenando, né? E também os pensamentos que a gente se envenena, essas crenças, isso que eu estava falando, que acreditar que a gente vai estar doente para sempre, é algo assim que faz a gente envenenar a nossa mente, né? Então, o que o Dr. Hammer descobriu em relação à diabetes, o que causa diabetes? É o conflito de resistência. Mas resistência todos nós temos. Todos nós somos pessoas teimosas que resistimos para as mudanças, resistimos para as coisas diferentes, né? Então, todos nós temos resistências, mas tem pessoas que não desenvolvem diabetes. Então, qual a resistência? Ele pesquisou, porque ele não parou no achismo dele. Não, diabetes é causada pelo açúcar, pela farinha, e agora vamos tirar isso da alimentação. A intolerância ao glúten e à lactose faz aumentar a diabetes, então vamos tirar isso, né? Ele não se conformou com isso, por isso ele descobriu o que de fato está por trás do diabetes, que tem 3 fatores que estão por trás. E quando a gente cuida só da alimentação, a gente está cuidando só parcialmente do órgão pâncreas, fígado, né? Parcialmente ainda, né?
porque ele não funciona só com aquilo que a gente come literalmente, só com alimento, né? Então, quando o Dr. Hammer foi pesquisar a causa das pessoas que tinham hipoglicemia e hiperglicemia, porque a diabetes tipo 2 ela é tanto hipo como hiper, só que ela só é diagnosticada quando a pessoa tem hiper, quando tem alta, né? Então, quando tem baixa, não é levado muito a sério, né? Não é diagnosticada oficialmente ainda, né? Então, quando a pessoa tem a diabetes alta, pela medicina germânica, a pessoa está se curando de algo. Ela está em fase de recuperação de um conflito de resistência, né? Tá, mas então se ela está se curando, por que ela fica doente, né? É porque nós diabéticos, o nosso conflito de resistência, ele vai se cronificando. A gente desde criança resiste a alguma coisa, a gente tem medo a gente quer muito crescer, mas a gente tem medo das responsabilidades. Quando chega na adolescência, a gente começa a resistir àquilo que nossos pais trazem. Todo diabético é um adolescente inconformado, meio rebelde, meio fechado, que fica doente. Toda pessoa que tem diabetes tipo 2 na adolescência teve problemas, né? Problemas de comportamento ou problema de timidez excessiva, problema de muita raiva, fugiu de casa, teve problema de relacionamento com as pessoas adultas que convivia. Isso na adolescência sempre é um fato. Ou a pessoa começa a trabalhar muito cedo porque precisa sobreviver, ou a pessoa viveu situações assim desafiadoras na adolescência. E por que depois não aparece como diabetes? Porque, que nem eu estava falando, a diabetes tipo 2 só é diagnosticada na fase de cura. Oi, Edna, bem-vinda. Então, se é só diagnosticada na fase de cura, claro que não vai ser diagnosticada quando a gente está dentro da resistência, né? Então, se na adolescência você precisou tomar algumas atitudes meio forçadas, né? Porque não é qualquer rebeldia da adolescência também não, que vai te levar a diabetes tipo 2 lá nos 50, 40 anos, né? É aquela pessoa que não estava conformada, mas não teve forças para reagir. Que a pessoa que estava em briga com os pais, em briga com alguma situação na adolescência, mas não ficou em paz com isso, né? Então, a partir dali, geralmente já tem traumas anteriores, né? Mas na adolescência eles se solidificam, porque na adolescência é que a gente toma decisões para o resto da vida. Por exemplo, eu na adolescência decidi sair de casa com 17 anos porque eu decidi que eu nunca casaria, que eu nunca teria filhos, que eu nunca seria igual a minha mãe, eu nunca seria igual ao meu pai, igual aos meus irmãos, né? Uma família grande, né? Então, na adolescência, com 17 anos, eu tomei essa decisão, né? Fiquei anos teimando, brigando dentro de casa, mas foi uma fase muito pesada para mim, muito difícil. E com 17 anos eu decidi, vou sair de casa e vou fazer uma vida totalmente diferente. Não vou casar, porque marido é só para dominar a gente, os homens não prestam. E também não vou ter filhos, porque a mulher que se dedica aos filhos, ela não tem vida, ela não tem vida própria. Porque eu defendia que nós mulheres temos que ter vida própria. E essa vida própria, para mim, no meu significado, era: eu tenho que ter uma vida independente de homem, tem que ser independente financeiramente, mas não depender de homem e não ter um homem que atrapalhe a minha vida. E filhos com certeza ser um problema na minha vida também. Me casei com 17 anos, tive um filho com 17 também. Então, o normal de uma adolescente, de uma mulher, é ter filhos depois dos 20. Bom dia, Beth, muito bom te ver aqui também, né? Então, o normal é a gente, para nossa época, é a gente crescer um pouco mais, ter uma segurança, se autoafirmar na vida, encontrar um parceiro maduro também, né? Com 17 anos a gente ainda não sabe o que a gente quer de fato. Então, a mulher que engravida
antes de passar a adolescência, é um sinal já que o corpo procurou uma solução para um problema. Então, não existe acaso, né? Não existe coincidências na nossa vida, né? Então, tem pessoas que não engravidam nunca, né? É porque o corpo está dizendo, essa pessoa tem problemas diferentes que um casamento, um filho não vai resolver, né? Então, tem N situações, né? Então, quando a mulher tem filho muito cedo ou decide não ter filhos, que nem é o meu caso, né? Bom dia, Iluminari, bem-vinda. Esqueci teu nome de novo. Então, quando na adolescência não é tranquilo essa fase, né? Então, lá na vida, depois dos 50, depois dos 40, é muito normal ter o diagnóstico da diabetes. Então, se você quer sair da diabetes tipo 2, você tem que curar a fase da adolescência, porque a menopausa ainda está presente, né? Outro dia alguém me perguntou, né? Por que na menopausa a resistência à insulina aumenta? É porque as dores da adolescência vêm à tona. Por isso que é muito comum ter diagnóstico nessa fase. Porque a gente entra na fase de cura na menopausa, né? Não parece, parece contraditório. Como que na menopausa a gente entra na fase de cura? É porque na adolescência a gente entra na fase ativa, a gente entra na fase de começar a reproduzir. Então, se a pessoa tem o diagnóstico só na menopausa, só depois dos 50, depois que para mais às vezes é logo depois que faz laqueadura, ou logo depois que para de menstruar. Cada mulher é diferente, né? Então tem que observar quando você teve o diagnóstico, o que aconteceu na tua vida na época que você teve o diagnóstico da diabetes tipo 2. Você estava na fase de cura de um trauma anterior. Mas e por que a diabetes não foi embora? Por exemplo, na gestação, a diabetes se eleva porque é fase de restauração de algumas teimas em relação a não ter filhos. Então, durante a gravidez, a diabetes se eleva, ela fica alta. E isso é muito bom, porque senão a criança não sobreviveria. Porque a mulher que tem hipoglicemia não consegue gerar filhos. Então, o corpo sabe o que a mulher precisa. Então, na gestação, a diabetes tipo 2 precisa ficar alta para manter essa criança saudável e fazer ela nascer, né? Que também foi o meu caso. Eu tive 3 gestações e as 3 vezes eu tive diagnóstico de diabetes gestacional, né? Fora isso, né, os médicos não levavam a sério eu ter hipoglicemia, eu ter sempre abaixo de 70, né? Mas a depressão, a tristeza, a falta de energia, a falta de força de tomar decisões, o medo, porque o medo que faz uma pessoa diabética viver encolhida, viver travada, né? Muito antes, porque a pessoa que tem diabetes tipo 2, lá na menopausa, se olhar para a história dela foi de muita vontade, de muita coisa para fazer e muita coisa que ela não fez por medo de não dar certo, né? Então é aquela pessoa que teve milhões de ideias, teve milhões de iniciativas e acabou guardando a maioria. E o que acontece com o nosso corpo quando a gente tem uma iniciativa, quando a gente tem algo que a gente quer fazer e não faz? Por exemplo, começar a fazer academia. Todo diabético fica assim, eu vou começar, eu preciso fazer academia, eu tenho que fazer porque a diabetes não vai baixar se eu não fizer academia. Isso é um dilema para nós, né? Mas cada vez que você pensa, eu preciso e eu não faço, o teu corpo já produziu o gás que você precisa para fazer, para estar na academia. Oi, Clotilde, que bom. Você está contando a minha história. Coincidência não, né? Na minha história também é assim. Toda a vida, eu preciso fazer mais caminhada, eu preciso fazer algo diferente para minha vida. Eu preciso sair dessa tristeza. O meu impasse não era tanto com a academia, mas o meu passo assim era, eu preciso ter mais coragem de sair de casa, de fazer amizades, né? Então eu fui uma pessoa assim que a vida toda tive uma amiga por vez, né? Uma pessoa só que eu confiava, né?
Então eu estava sempre naquela dependência emocional de alguém. Então se eu tinha uma amiga, era aquela uma amiga que eu conversava todos os dias. E o dia que ela estava ocupada, né? Então tinha que ser uma amiga, tinha problema no casamento também, porque senão ela não teria tempo para ficar conversando comigo todos os dias, né? Então eu tinha uma amizade de apego sempre com uma pessoa. E o meu dilema era assim, eu preciso ter mais amizades, eu preciso saber conversar em grupo, porque eu só sei conversar com uma pessoa, né? E eu era assim, quando estava com uma pessoa, eu ficava ali, eu tinha assunto. Mas se tinha três, eu já me encolhia, eu já queria fugir, eu já saía da rodinha, né? Então ainda hoje eu percebo isso, quando tem um grupo conversando, eu tenho vontade de sair, assim, de ou eu estou falando, ou eu estou liderando, ou eu não tenho paciência de escutar as pessoas, né? Então você precisa observar a tua história. Eu estou nesse dilema da academia. Então, cada vez que você pensa que você precisa fazer academia, teu corpo produz mais um pouquinho de açúcar. Teu corpo produz mais um pouco de energia. Bom dia, Gisélia, que bom. Agora já sei que esse GMMPP ali é a Gisélia, uma colega nossa também, terapeuta. Que bom que você está aqui. Então, cada vez que você pensa de fazer algo e não faz, o teu corpo já começa a produzir glicose, porque você precisa de energia, você precisa de força para executar esse projeto, né? E se você não faz, o que isso faz? Teu pâncreas ficou em estresse, teu fígado metabolizou essa informação, né? Por que o fígado faz? Por que o metabolismo causa diabetes, né? Então, as pessoas que trabalham, eu tenho terapeutas que sigo, nutricionistas que falam de diabetes, elas falam coisas bem interessantes, né? Mas o que elas frisam muito? Que o fígado não consegue metabolizar aquilo que você come. Por isso, você precisa fazer dietas restritivas. Tá certo isso, né? O fígado não consegue metabolizar. Por que ele não consegue? Esse que é o diferencial da medicina germânica. Por que ele não consegue metabolizar e fazer o corpo produzir a quantidade exata de insulina e a quantidade exata de glicose, de energia, né? É porque nós, quando estamos na fase depressiva, nosso cérebro tem um lado que é maníaco, outro lado que é depressivo. Gisela estava na aula sábado também. Oi, Boni, quanto tempo? Ana, que bom te ver aqui também. Então, a Gisela estava na aula sábado também, que a nossa professora Lira explicando que nossa mente, ela é maníaca e depressiva, nosso cérebro físico, biológico, né? Então, nós temos momento que a nossa biologia está totalmente na mania. A gente consegue tudo, a gente faz tudo, né? E depende do que acontece com a gente, quais as situações que a gente vive, a gente aciona o outro lado do cérebro. A gente entra na depressão. Então, a gente fica naquele baixo astral, aquele sim, eu preciso fazer, mas eu não consigo. Daí a gente fica muito no preciso, né? Então, quando a gente está na fase do baixo astral, na parte do cérebro, que é o lado da depressão, eu acho que é o cérebro esquerdo para nós mulheres, né? Então, o lado da depressão, quando a gente está nesse nível muito ativado, a gente tem muitas ideias e a gente não consegue executá-las, né? E com o tempo, o nosso corpo, nosso fígado, o que acontece, né? Cada vez que você tem uma ideia mirabolante, o que o fígado faz? Vamos produzir gás, vamos produzir. Joana, que bom que você está aqui. Então, quando você tem uma ideia boa, assim, algo que te motiva, que você entra no lado da mania, no lado do cérebro que faz você ter vontade de fazer, aí o corpo começa a produzir bastante energia, dopamina, serotonina, todos os hormônios do prazer, da força de ação, tudo aquilo. Mas você não faz aquilo que você projetou, porque aconteceu algo que você se sabotou de novo, né? Aí o que acontece? Você ativa o lado do cérebro, biologicamente, aquele lado da depressão, que começa a entrar na hipoglicemia, começa a produzir mais insulina para o corpo entrar mais na calmaria, porque senão você iria explodir, você ia ter
um infarto, porque seria muito, o cortisol, tudo vem muito junto, né? Então você precisa, você não consumiu, você teve toda a energia, mas você não praticou, você não fez atividade física, você não gastou essa energia que você produziu, o corpo, o lado, ativa o outro lado do cérebro para você encontrar calmaria de novo. Aí começa a vir a depressão, a tristeza, o baixo astral, né? E aí você precisa comer. Para quê? Porque você está com hipoglicemia, né? Então, toda pessoa que tem diabetes tipo 2, quando tem vontade de comer muito, é porque ela está com a diabetes muito baixa. E realmente precisa comer, porque senão vai começar a tremer tanto até desmaiar e vai a óbito, porque a insulina muito baixa, está com muita hipoglicemia, a gente não consegue, né? Então, quando a gente começa a fazer academia, por exemplo, começa a fazer uma atividade física, eu cheguei da academia agora, eu tô cansada aqui, porque eu cheguei, fui 6 horas e voltei 15 para as 8, né? Então, foi quase 2 horas malhando ali na academia. Então, eu tô muito cansada, sem energia, porque eu gastei o meu cortisol. Mas eu posso ensinar para o meu cérebro depressivo que mesmo sem tanto cortisol, eu posso encontrar equilíbrio, né? Então, fazer a live às 8 horas, para mim, é muito mais desafiador do que depois que eu tomei café. Eu fiz o meu cafezinho, tá aqui meu café, sem açúcar, né? Mas ainda não tomei. Vou ter que esquentar depois, né? Fazer outro, né? Então, a gente não tem mais tremedeira quando a gente está com o nosso corpo em calma. Antes eu precisava comer muito, eu levava barra de cereal na academia porque eu tinha hipoglicemia. E então porque eu realmente eu começava, depois de 1 hora de malhação, eu começava a tremer. Aí eu tinha que comer uma barra de cereal. Só que aos poucos eu fui diminuindo. Eu comia só uma bocada de barra de cereal, né? Eu fui trocando por outras coisas, agora eu consigo voltar e já não preciso mais, né? Essa oscilação é desafiadora, aprender com você está me ajudando muito. Obrigada. Então, é um treino que a gente precisa ensinar ao nosso corpo, que quando está com hipoglicemia, quando está com tremedeira, você tem que comer algo para repor essa falta de açúcar que você tem, né? Porque senão a pessoa morre, né? Não é na diabetes alta que a pessoa morre, é na baixa. Então, quando for muito grave, a pessoa que toma insulina precisa realmente fazer algo, né? Agora, quando nós que ainda estávamos na medicação via oral, que ainda estávamos no comprimidinho, é sinal que o nosso pâncreas e nosso fígado estão funcionando. Então, a gente consegue mandar informações para esses órgãos que eles podem trabalhar naturalmente, que eles não precisam ficar nesse estresse constante, né? Porque o que faz essa oscilação é os picos de estresse e os picos de calmaria demais, né? Então, não dá para ficar nisso. Cada vez que você tem um pico baixo, você tem que comer. E cada vez que você você entra na fase de cura, que a diabetes fica alta, você se sente melhor. Então, isso faz o nosso corpo cansar, o nosso fígado cansar, nosso pâncreas cansa, nossa vesícula. A maioria dos diabéticos tem problema de vesícula e tira lá na adolescência, no começo da vida adulta, né? Então, não tem mais a parte que faz o equilíbrio, porque a vesícula é a responsável de ajudar o fígado a metabolizar, ter um equilíbrio. Então, quem já tirou precisa mais cuidados alimentares e mais cuidados emocionais, né? Mas para resumir, para fechar, já acabou minha hora já, tenho aula daqui a 2 minutinhos. O que o Dr. Hammer provou? Que quando a pessoa tem diabetes, ela está no conflito de resistência, que faz a pessoa ficar resistindo a algo, brigando, uma briga interna com algo, alguma situação, né? E isso impacta a psique, que é o pensamento psicológico, toda a parte daquilo que a gente raciocina, nossa capacidade humana, intelectual de pensar, mas impacta também o nosso emocional, que é o nosso instinto mais animal,
aquele assim de sobrevivência, né? Então, enquanto eu tô pensando, eu vou fazer isso, fazer aquilo, minha pessoa adulta decide umas coisas, o emocional que foi impactado, ela diz, ai, mas eu não consigo, ai, eu volto lá para minha criança que tem medo das coisas, né? Então, o emocional nosso, diabético, ele é muito debilitado, né? Assim, no sentido assim, nós não temos uma inteligência emocional equilibrada, né? Então, nós temos o pensamento, o nosso pensamento é desenvolvido, porque a maioria dos diabéticos, antes de ter diabetes, é líder. Então, a gente tem capacidades e tem, olha, eu vejo assim, nas lideranças que eu encontro aqui na minha cidade, nos grupos, bastante pessoas que foram grandes líderes, entraram para diabetes e acabaram se encolhendo mais, né? Então, essa energia que o nosso corpo produz é sinal de força, de poder, de ação, né? E quando a gente não trata esse nosso emocional, que não está em equilíbrio com o nosso pensamento, com o nosso intelecto, então a psique, a emoção e o órgão pâncreas, fígado, eles não estão conseguindo trabalhar em equilíbrio, a gente entra na diabetes tipo 2, porque a nossa natureza ela é finita. Nós nascemos, crescemos e vamos indo até envelhecer e nossa natureza física ela é passageira, né? Então, se nosso corpo foi estragado durante nossa vida aqui na Terra, chega numa altura ele vai se findando, né? Ele vai atrofiando os órgãos, né, internos, aqueles que são responsáveis pelo equilíbrio da diabetes. Então é isso que eu tinha para hoje. Amanhã, 11 horas, estarei de volta com uma convidada. Obrigadão, pessoal!